Bom, pessoal, então hoje nós damos continuidade, né, ao estudo das transformações gasosas, tá? Então nós vimos no último vídeo as transformações isotérmicas, tá? E hoje nós vamos para a transformação isobárica, tá? Que acontece a pressão constante, tá? O estudo desse tipo de transformação ele foi feito inicialmente pelo físico francês Jacques Alexandre César Charles, tá? Só que quem confirmou, né, quem realizou os experimentos e confirmou o modelo que já tinha sido proposto por Charles foi o balonista francês Joseph-Louis Gay-Lussac, né, em 1802. Então ele era físico, químico e balonista francês, né? Então o resultado dos estudos dos dois físicos, né, deu origem à chamada Lei de Charles Gay-Lussac, que muitas vezes é referida apenas como Lei de Gay-Lussac, né? Quando determinada massa de gás perfeito passa por uma transformação a pressão constante, seu volume deve variar, mantendo-se diretamente proporcional à temperatura absoluta desse gás. Ou seja, em uma transformação a pressão constante, o volume do gás ele é proporcional à sua temperatura absoluta. De fato, pessoal, a maioria das transformações que nós poderíamos fazer no dia a dia, com um gás qualquer, né, ele envolveria uma transformação a pressão constante. Geralmente é muito mais complicado você trabalhar com pressões controladas, né, com ambientes pressurizados e assim por diante. E onde que nós encontramos um exemplo dessa expansão, né, do volume com a temperatura? No próprio caso do balão de ar quente. Né? Como é que funciona o balão de ar quente? Você tem uma espécie de uma fonte de calor, né, uma chama, né, um maçarico gigante, uma coisa assim. Ele é utilizado para esquentar o ar que fica dentro do balão. À medida que esse ar se aquece, ele se expande, né? Fazendo com que o próprio balão se expanda, né? E depois de um tempo, a densidade do ar que está ali dentro torna-se bem menor que a densidade do ar que está fora e o balão consegue flutuar, né? Todo esse processo acontece com o balão aberto. Não sei se vocês já viram, mas o balão ele é aberto. Ele tem um total contato, né, entre o ar que está dentro e o ar que está fora. Além disso, né, o balão ele é totalmente flexível, né? Ele consegue variar o seu volume com total liberdade, o que faz com que a pressão interna seja sempre igual à pressão externa. Então todo o processo ele acontece à pressão atmosférica. Na mesma pressão atmosférica você tem ali o ar dentro e fora do balão. Então o aumento do volume ele é apenas resultante do aumento da temperatura, né? Então aqui eu tenho um esquema que eu trago para vocês entenderem melhor o que acontece nesse processo, né? Então aqui nós temos o gás no estado inicial, ele está numa temperatura T1, né, temperatura absoluta T1, um volume inicial V1, o volume ocupado aqui pelo gás, e ele exerce uma pressão P1 sobre as paredes do recipiente e sobre o próprio êmbolo, né? Aqui na verdade é um cilindro com êmbolo móvel, tá? Então se o êmbolo ele é móvel, ele pode se mover, e se ele está em equilíbrio, significa que a pressão interna exercida pelo gás a partir das colisões das moléculas com as paredes, ela é igual à pressão externa, à pressão ambiente, que pode ser, por exemplo, a pressão atmosférica, né? O P0 pode ser a pressão atmosférica, mas aqui está designando uma pressão ambiente, né? Na parte de fora do recipiente. Então vamos entender o que acontece se o gás ele for aquecido. Tá? Então digamos que você tem uma fonte de calor aqui, que faz com que a temperatura aumente de T1 para T2. Está tendo um aquecimento. O que significa o aquecimento? O aquecimento é o fornecimento de energia na forma de calor. Essa energia ela é absorvida pelas partículas, né, como energia cinética, né, ou velocidade, segundo o modelo microscópico, tá, que a gente já deu uma olhada lá no primeiro vídeo. Então as partículas elas ficam mais agitadas, né? Com isso aumenta a força aplicada a cada colisão com as paredes, mas aumenta também a frequência das colisões, né? Então imagina assim, você tem um determinado espaço, né, disponível para a partícula se movimentar entre as colisões, no caso entre uma colisão com uma parede e a colisão com outra parede, né?
Se a partícula ela fica mais rápida, ela vai levar menos tempo para percorrer o espaço, né, a distância entre uma parede e outra. Isso faz com que a frequência de colisões aumente. E quando a frequência de colisões aumenta, a pressão média do gás acaba aumentando. Ou seja, a pressão interna ela supera a pressão externa, fazendo com que o êmbolo suba, né? Então o êmbolo ele vai subir, ele vai se movimentar, até que as pressões se equilibrem novamente. Como que as pressões vão se equilibrar? O êmbolo se movimentando faz com que o volume do gás se expanda, ou seja, vai aumentar de V1 para V2. Quando o volume do gás é maior, você tem uma área de superfície interna maior também, né? Então, com esse aumento da área, acaba levando a uma redução da pressão interna, até mesmo porque o espaço percorrido pelas partículas torna-se maior. Então, isso acaba gerando ali um equilíbrio de pressão. Então, no estado final, nós temos uma temperatura T2, que é maior que T1, temperatura absoluta, né? Um volume V2, que é maior que V1, mas a pressão se mantém constante. Mas aí vem a questão, né? Como assim? A gente está tratando de uma transformação isobárica, mas aqui nesse estado intermediário, digamos assim, a pressão ela superou, né, a pressão original P1, ou seja, tem uma pressão P2 que é maior que P1. A questão, pessoal, é o seguinte: esse aumento aqui não é um aumento exagerado. Isso aqui é apenas o aumento necessário para fazer o êmbolo se mover. Então, esse processo que acontece aqui na transformação isobárica é, da mesma forma que na transformação isotérmica, um processo muito lento. Não sei se vocês lembram lá da transformação isotérmica, eu falei para vocês que a expansão ou a contração isotérmica ela é lenta o suficiente para dar tempo do sistema trocar calor com o ambiente e manter a temperatura constante. Aqui é a mesma coisa. O processo ele é lento o suficiente para que, no mínimo aumento de temperatura, o gás já consiga exercer uma pressão levemente maior sobre o êmbolo do que a pressão externa, fazendo com que o êmbolo se movimente e a pressão se normalize. Então, é quase que instantâneo, né? Você aumenta a temperatura, você já tem um aumento de volume ali para equilibrar esse aumento de temperatura e manter a pressão constante, tá? Então aqui é só para ilustrar para vocês que há esse leve aumento que faz com que o êmbolo que se movimente, né? E com isso o volume do gás ele se expanda. Lógico, né, pessoal? Tudo aqui que eu estou mostrando para vocês, isso aqui é só um modelo que pode se aplicar, por exemplo, a um gás que está contido num balão, né? Aqui é só para indicar que há um aumento de volume, né? Um aumento do volume disponível para o gás confinado, tá? Bom, então a lei de Charles-Gay-Lussac diz que o volume ele é proporcional à temperatura absoluta, então eu poderia dizer que a razão entre o volume e a temperatura absoluta é uma constante. E de fato é isso que acontece, né? Se você pegar vários estados de uma mesma massa de gás, você vai notar que a razão entre o volume e a temperatura para cada um desses estados, eles podem ser igualados, né? Ou seja, você tem uma razão constante aqui. Então esse aqui é um gráfico, né, do volume em relação à temperatura, feito aqui na escala Celsius, né, mais para mostrar para vocês, né, como que acontece esta relação entre volume e temperatura absoluta. É uma relação linear aqui de proporcionalidade entre volume e temperatura, tá? Lógico, né, esse gráfico aqui ele continua para temperaturas negativas, né? Essa reta continua para temperaturas negativas. Agora eu vou comentar com vocês uma observação que é muito interessante, né, que Charles notou para a variação do volume, né, em relação à temperatura para substâncias gasosas. Então ele notou o seguinte, né, que toda substância no estado gasoso, quando, claro, mantido a uma pressão constante, quando ele é aquecido de 0 graus Celsius para 1 grau Celsius, o volume do gás ele é, digamos, acrescido nesta fração aqui de 1 sobre 1,273,15 avos, tá? Ou seja, se você pegar o volume original e dividir por esse número aqui, o resultado você vai adicionar ao volume original e você tem um novo volume a 1 grau Celsius. Então está aqui, ó. Essa daqui, na verdade, é a representação, né, aqui embaixo do volume final do gás
a 1 grau Celsius. É o volume original a 0 graus, mais o volume original dividido por 273,15, né? Então, aqui você tem o acréscimo de volume. Aí o que acontece quando você reduz a temperatura do gás, né? Se você aumenta a temperatura em 1 grau, você tem esse acréscimo de volume. Se você reduz em 1 grau Celsius, você tem a mesma fração, no caso, só que diminuída, né? É uma diminuição de volume pela mesma fração que está aqui, certo? Quando você diminui em 2 graus, você tem menos 2 vezes aquela fração, né, que eu tinha comentado antes. Ou seja, na expansão o gás ele aumenta de volume, mas no resfriamento o gás ele também diminui de volume. Tá? Então, para temperaturas negativas você tem essa diminuição gradativa aí no volume, sempre por essa fração. Então, qual é a conclusão que a gente chega, né? Se você chegar numa temperatura igual ao denominador, ou seja, menos 273,15 graus Celsius, nessa temperatura você terá uma diminuição de 273,15 vezes aquela fração que eu tinha antes. Se você fizer essa conta aqui, né, ou seja, se você calcular, né, o volume final, você pode cortar o multiplicador aqui, né, o fator de multiplicação pelo denominador, vai sobrar só V0 aqui nessa fração. Então fica V0 menos V0. V0 menos V0 é zero. Então a conclusão que Charles chegou é que qualquer substância gasosa zeraria, né, o seu volume a temperatura, né, de menos 273,15 graus Celsius. Então, nós teríamos exatamente essa situação aqui. Ó. À medida que você diminui a temperatura do gás, ele vai, o seu volume, né, vai se aproximando cada vez mais do volume zero. E o volume nulo seria atingido nessa temperatura aqui de menos 273,15 graus Celsius. Né? Lógico, sempre considerando que é uma transformação isobárica. Então, esta conclusão levou mais tarde, né, o Lord Kelvin, né, o William Thomson, a definir nesta temperatura, né, de menos 273,15 menos 273,15 graus Celsius, ele definiu como sendo o zero absoluto, né, o zero Kelvin, o zero na sua escala de temperatura absoluta. Tá? Então, seria, no caso, a temperatura em que qualquer gás teria seu volume igual a zero, ou seja, ele teria um volume reduzido a zero. Tá? Claro, isso aqui você está vendo no gráfico, né? Você tem só esse pontilhado porque é como se fosse, no caso, um caso hipotético, né? Você não chega de fato ao volume zero. Né? Os gases, na verdade, antes de chegar ao volume nulo, eles são transformados em líquidos, né? Eles passam por uma mudança de fase. Então, mesmo o gás hélio, o gás hidrogênio, o gás oxigênio, todos esses gases eles são liquefeitos, né? São condensados, transformados em líquido antes de chegar no zero absoluto. Tá? Muito bem. Outra coisa que eu queria comentar é que a pressão constante do gás ele influencia na inclinação desta linha reta, né? Desta linha, né, do gráfico do volume pela temperatura. Então o que acontece é que quanto maior a pressão do gás, né, mais difícil é, ou mais dificultoso é a variação do volume, né, a partir de uma mesma variação de temperatura. Então aqui você tem a maior pressão, que é PA, você tem uma inclinação menor, né, e a menor pressão PC, você tem a maior inclinação. Então por que isso acontece, né? Bom, como vocês viram até aqui, em geral a pressão do gás ela é definida, né, pela pressão externa, ou seja, quanto maior a pressão externa, maior será a pressão interna, né? Geralmente esses valores são iguais. Então se você for pegar aqui o modelo que eu tinha mostrado antes, você nota, né, que P1 é igual a P0 e tal. Então a pressão externa é que vai definir a pressão interna. Quanto maior for a pressão externa, né, ou seja, a pressão que é aplicada aqui no êmbolo, por exemplo, mais difícil vai ser para o gás realizar uma expansão.
né? É como se tivesse uma dificuldade maior, um peso maior ali em cima do êmbolo, dificultando a expansão. Então, por isso que eu digo, né? Quanto maior a pressão constante, menor será a variação de volume. Se você tiver uma pressão muito baixa aqui fora, você consegue expandir esse gás facilmente, tá? Então daí que vem esta relação aqui, tá? Daí que vem aquela relação, beleza? Muito bem, pessoal. Então agora vamos fazer um exemplo. Então aqui eu tenho um exemplo de transformação isobárica, tá? Então aqui eu tenho uma massa de gás, né, que está no estado inicial A e ela passa para o estado B, tá? Então ele sofre esse processo aqui e passa para o estado B. Então a primeira questão que nós temos aqui é que tipo de transformação aconteceu de A para B. Então olha só, você tem aqui nesse gráfico, né, no diagrama PV, a representação de duas isotermas. Uma isoterma associada à temperatura do estado A, que aqui está dito que é 300 Kelvin, e uma outra isoterma que está associada à temperatura do estado B, né? Faltou colocar aqui o TB, mas ele estaria indicado aqui também, tá? Bom, então você tem aqui uma transformação que acontece de A para B segundo esta linha aqui, esta linha horizontal. Você nota que nessa linha horizontal a pressão não variou, né? A pressão do gás sempre é igual a 5 atmosferas. O que aconteceu foi um aumento do volume, né, de 2 para 6 litros, e um aumento da temperatura, né? E como vocês devem lembrar, quanto mais afastado uma isoterma está da origem, maior a sua temperatura. Então esse processo aqui é uma transformação dita isobárica, né? É uma transformação isobárica porque acontece a pressão constante. Então está respondida aqui a letra A. Aí a pergunta da letra B é: calcule a temperatura TB. Bom, você pode aplicar, nesse caso, a lei de Charles e Gay-Lussac, né? Então você sabe que há uma proporcionalidade entre o volume e a temperatura absoluta, né? Então, no estado inicial, que é A, o volume é 2, né? E a temperatura absoluta é 300 Kelvin. No estado final, que é B, perdão, o volume VB, né? O volume do estado B é 6 litros. E você tem uma temperatura final, que é TB, que a gente quer descobrir. Bom, multiplicando cruzado aqui, você tem 2TB igual a 6 vezes 300, que é 1800. Passando 2 dividindo, você tem então TB igual a 900 Kelvin. Tá? Esse resultado ele faz todo sentido, porque você sabe, né, que o volume ele é proporcional à temperatura absoluta. Primeira coisa. Você nota que o volume de A para B ele triplicou. Ele era de 2 litros, foi para 6 litros. Como o volume triplicou, significa que a temperatura também deve triplicar. Ou seja, de 300 Kelvin, a temperatura subiu para 900 Kelvin, né? O que faz todo sentido, né? De acordo com a lei de Charles e Gay-Lussac. Tá bom? Então é isso, pessoal. No próximo vídeo vamos falar então da transformação isovolumétrica. Tá bom?